Finlândia não tem feedback. Quê? Eu sou a Badia Vieira, sou especialista em humor corporativo e eu quero dividir com vocês a minha experiência, que eu morei uns meses na Finlândia, nesse país nórdico espetacular, eleito o país mais feliz do mundo durante 7 anos consecutivos, minha gente. É muito ano, é muito país, estamos falando de 190, não são os 190 que participam, são 180 e alguma coisa, onde a Finlândia está no topo do ranking há 7 anos. Passou por adesão à NATO, guerra da Ucrânia, pandemia e desde então eles continuam no topo, na liderança. O Afeganistão é o último. E aí nesse meio termo aí, ao longo desses anos, vários países navegaram ali, mas a Finlândia continua firme. Bom, eu quero dizer que os finlandeses são muito orgulhosos do país deles, da cultura deles. Eles têm muitas coisas que eles se orgulham, como sauna, salmiak, tem um monte de coisa. Mas eu não quero falar só sobre o lifestyle dos finlandeses, embora eu ache extremamente interessante. Valia um capítulo só para falar sobre isso. Mas eu fui para a Finlândia estimulada para gravar um documentário sobre o porquê que eles se consideram as pessoas mais, né, o país, morando no país mais feliz do mundo, porque causa um pouco de estranheza quando a gente analisa muito friamente, baseado nas nossas convicções de felicidade, né? Nós, quando eu digo brasileiros, latinos em geral. Mas, além de muitas coisas que eles se orgulham, uma das coisas que é muito latente, né, durante esse período que eu estive lá, eu filmei brasileiros, portugueses, finlandeses, estive na Finlândia, estive na Lapônia, em Rovaniemi, que aliás, por curiosidade, é a maior cidade da Europa, pasmem, eu também não sabia disso. Então, ao longo desses meses eu peguei um pouco do verão, peguei um pouco do inverno, um pouco da mentalidade dos finlandeses e eu quero compartilhar na área corporativa. Eu quero dividir aqui com vocês algumas das coisas que tornam eles muito orgulhosos pelo sistema laboral deles, né? E também contribui, obviamente, para eles se colocarem como o país mais feliz do mundo. Porque, afinal de contas, quando a gente fala de felicidade, não é só a felicidade, eu com a minha família, mas é um conjunto de coisas. Você se considera feliz quando você tem aí, analisa todos os tópicos, desde comportamento, relacionamento, clima, né? Trabalho. Então eu quero falar sobre o aspecto profissional, já que aqui é o canal do humor corporativo, né? Eu sou a Badia Vieira e sou especialista nesse tema e quero trazer aqui umas reflexões para a gente poder pensar sobre essa produtividade, essa mentalidade dos nórdicos, tá? Então vamos trazer aqui, por exemplo, o principal tema que me chocou bastante, que é a questão do feedback. Badia, como assim a Finlândia não tem feedback? Calma. Mas não tem feedback? Que tipo de feedback? Não tem o feedback positivo? Não tem o feedback da crítica? Não vou dizer para vocês que isso é uma medida para toda a Finlândia, para todas as empresas, para todos os cargos. Não. O que eu vou falar é uma amostra, um recorte da área de tecnologia, que foi algumas das empresas que a gente teve mais contato e aonde tem o maior índice de estrangeiros. Se a gente for analisar a Finlândia, que é considerada uma das smart cities mais inteligentes, né, da Europa, ele tem uma abertura muito grande para estrangeiros. Então, essa fatia, esse recorte, tem que ter sempre cuidado de falar isso, porque às vezes a pessoa vai falar, não, mas isso na minha área, eu moro na Finlândia. Calma. Vamos falar sobre o aspecto do feedback nesse tipo de empresa, que é a empresa de tecnologia. O que foi dito? Isso é interessantíssimo demais e é muito diferente do que a gente acredita, né? Eu, como brasileira, vivendo na Europa, eu vivo em Portugal há muitos anos, é uma coisa muito diferente e praticamente inalcançável. Não há o hábito de feedback, nem da crítica, e isso menos ainda, e nem do tapinha nas costas. E olha, você está indo bem, olha, go ahead, continue, keep walking. Não. Por quê? Isso tem a ver com uma mentalidade, a forma como eles pensam é muito interessante. Pensa numa situação, tá? Você é meu colaborador, eu sou seu líder. Eu confio em você. Existe uma relação grande de confiança entre as lideranças e os pares. E se eu confio em você, eu acredito como seu líder que você está fazendo o seu melhor. Tudo que você fizer no seu trabalho, você está fazendo dando o seu melhor.
Então não há lógica, eu como líder finlandês, não há lógica para eu dizer, olha, Abadia, você deveria fazer isto desta forma. Por quê? Porque eu acredito que você está dando o seu melhor. E se na minha cabeça, de alguma forma, eu penso, mas aquilo ainda não está bom, eu falo, mas isso é o melhor que ele está fazendo. Por mais que eu diga alguma coisa, eu vou estar dizendo que não é o suficiente e ele já está dando o melhor. A mesma coisa acontece no contrário. Se você não está suficientemente bem, o exemplo da comunidade ou o meu exemplo como liderança deve guiar você para você ajustar melhor. Então, isso é um bocado confuso, porque a gente sempre precisa, né? Avaliação do desempenho, é um feedback mais próximo, um feedback continuado. Isso, na mentalidade dos finlandeses, chega a ser indelicado. Ah, mas como é que é se chegar a um extremo? Se chegar a um extremo, é rua mesmo. É olhota da rua mesmo. Ah, mas isso me parece injusto. Ok. Ninguém disse que era justo ou que não era justo. Eu só estou falando como é que é a mentalidade dos finlandeses. Eles se sentem muito confortáveis com esse tipo de atitude, porque é uma relação de confiança. Eu sei. Eu, como líder, eu estou à disposição. Se você precisar de mim, eu estou aqui. Se você perguntar, eu vou te ajudar. Se você perguntar como poderia ser feito melhor, eu vou te ajudar. Mas não há esse feedback ativo do líder chegar e falar, vamos ter aquela conversinha difícil. Não há isso. Então isso é muito diferente, é um nível de maturidade muito diferente do que a gente está acostumado. Se isso foi construído, eu precisaria estudar um pouco mais na história da Finlândia, eu não estou capacitada para isso, né? Porque os meses que eu fiquei lá não foram suficientemente imersivos para eu chegar na origem desse tipo de postura. Mas eu suspeito, é uma teoria, que isso tem a ver também com... São pessoas muito tímidas, então essa questão de chamar atenção pode colocar as circunstâncias um pouco mais delicadas. Para vocês terem uma ideia, eles bebem bastante, né? Bebem, tem curiosidades em relação a essa questão da bebida, mas, por exemplo, num happy hour, numa festa da empresa, por exemplo, eles se sentem confortáveis, às vezes, para falar de outras coisas, porque eles estão com um pouquinho mais de álcool na cabeça. Ou seja, é um nível muito fechado na forma de comunicar, nesse aspecto de feedback, que não coloca eles à vontade para essa crítica e que isso dá como um entendimento de tipo, olha, eu não confio tanto em você para estar dizendo como você deve fazer isso. Isso é um dos aspectos que eles, de certa forma, se orgulham, que é essa coisa do não feedback. Mais para frente vai fazer sentido uma outra coisa em relação à hierarquia. Mas, por exemplo, trabalhar menos e ganhar mais, né, gente? Isso aí agora é o paraíso, né? Agora, tipo, ai, como é que eu faço para ir para a Finlândia? Fala finlandês, filho, pronto. Como é que eu faço para ir para a Finlândia? 37 horas é a média de horas semanais de trabalho na Finlândia. Isso é bastante interessante, porque a média global não, a média da Europa, da União Europeia, é 40 horas. Então, para já, a Finlândia já é um país. E eu não estou falando de 4 dias semanais, não, minha gente. Não, 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 não. Estou falando dos 5 dias semanais, 37 horas. Ou seja, a gente está falando aí normalmente entre 6 e 7 horas por dia de trabalho. Tá bem? Então, isso é uma coisa que eles se orgulham muito de ter isso lá. O país mais flexível de horário de trabalho. Por quê? Porque se você trabalha em horário integral, você tem a opção de, por exemplo, trabalhar meio expediente em casa ou não. Você escolhe, querido, você decide. Quer fazer o que com o teu meio período? Quer trabalhar na empresa? Quer trabalhar em casa? Você resolve que isso aqui a gente não vai se preocupar com isso. It's good, it's good. Aí, ó, prepara para essa. Licença maternidade de 6 meses para a mãe e 6 meses para o pai. É do mesmo filho que a gente tá falando, tá? Teve um filho, 6 meses para a mamãe, 6 meses para o papai. Não é junto, tá bom? Mas é 6 meses. Eles têm um período até que eles podem ficar juntos, mas em geral é 6 meses para a mãe e 6 meses para o pai. Vamos pegar com o Brasil, gente? Como é que é o Brasil, né? O Brasil tá anotado aqui, são 5 dias. Vai fazer falta não, gente? 5 dias? Pai tem 5 dias e vamos bem. Eu sei que tem uma outra coisinha lá que eu já vi, que tem umas regalias, mas é 5 dias o normal. Portugal. Portugal você tem, de cara, 7 dias iniciais. Pronto. Já não é nada, não é nada. 2 diazinhos a mais. E também você tem 28 dias nas primeiras 6 semanas do bebê. Parece que desse tempo aí tem 7 dias que você pode juntar com a mãe. Mas é isso.
Estamos falando de 28 dias no total, né? 28 dias, que são 7 dias, mais 21 dias, parece, em Portugal. E Brasil, 5 dias. Contra um ano dos nórdicos, especialmente na Finlândia. Então, bom, quando eu falei sobre o líder, dá a impressão de que o líder não chama atenção porque tem a hierarquia. Não, minha gente. A hierarquia, na maioria das vezes, é horizontalizada. Essa coisa do chefe, do doutor, do sotor, que tem muito aqui em Portugal, doutor, do sotor. Tá mudando um pouquinho isso, mas é muito formal Portugal. Portugal é muito mais formal que o Brasil, né? O do Brasil já tem sido mais flexível, mas Portugal ainda é bastante formal em relação ao Brasil. E Brasil e Portugal, em relação à Finlândia, eu nem sei como é que se diz. Porque é uma hierarquia muito horizontalizada, se preocupando muito com a opinião das pessoas, tendo aí essa relação onde é porta aberta, sabe? Baia aberta, tudo aberto. Então, isso faz. Aí você pensa, tá, mas não tem feedback, mas tem essa aproximação. Basicamente faz um pouco de sentido, né? Não precisa ter feedback, porque eu estou muito próxima do meu líder, o meu líder está muito próximo de mim e as coisas vão caminhando em conjunto. E aí você pensa, faz um bocado de sentido, sim senhor. Tem uma logiquinha nisso aí. E vou dizer o que os finlandeses mais se orgulham, que é a palavrinha composta, são 3 palavras, mas eu disse palavra composta, que é work-life balance. Muito bonita palavra, muito bonita frase, que é o equilíbrio entre o trabalho e vida pessoal. Os finlandeses colocam isso no patamar máximo. Eu falei por último, mas isso eu diria que seria o principal. Se você, por exemplo, tá no trabalho, ninguém acha bacana você fazer hora extra, né, gente? Para começo não é bacana, não é cool, não é maneiro. Ao contrário de muitas outras culturas, Japão, Portugal, Brasil, que a gente sabe de histórias interessantíssimas que a pessoa sai 6 horas da tarde, que é o horário dela em Portugal, e alguém fala, nossa, vai tirar a tarde toda de férias? Tem esses rumores aqui em Portugal, sim senhora. Ou seja, o work-life balance dos finlandeses é um estímulo extremamente grande para que você tire férias, você contemple com a sua família, que você possa usar o seu tempo livre para hobbies, inclusive mudança de carreira é o tipo de coisa que é aprovada a qualquer tempo, a qualquer hora, inclusive apoiado pelo governo. Se você quer recomeçar a sua carreira, eu tenho lá mais de 40 anos, tá tudo bem. Na Finlândia não vão te julgar, querido. Então, quer trocar de carreira, vai para a Finlândia, como se fosse fácil, né? É fácil chegar lá, não. Mesmo quem é da União Europeia também tem uma série de atribuições e trocas para se fazer, não é? Pode ir, pode ficar e tal, mas tem que fazer ali alguns procedimentos. Mas o que eu quero dizer é que essa importância do work-life balance, eu acho que seria a cereja do bolo dos nórdicos, sabe? Você estar confortável no lugar onde as pessoas não te julgam porque você está saindo no mínimo na sua hora, né? E que você também não é julgado se você precisa usar o seu tempo para fazer alguma outra coisa. Então, essa segurança, que envolve talvez uma segurança psicológica, vamos lá, né, uma coisa de você entender que eu estou num ambiente muito seguro, que eu posso colocar isso, eu acho que isso tipo, sei lá, matador e faz com que realmente a Finlândia desponte, principalmente na área de trabalho, e que obviamente vai impactar nos resultados de felicidade dos outros aspectos, que pensa lá, se a gente for pensar, a gente passa 8 horas da nossa vida, exceto os finlandeses, trabalhando 8 horas diárias. Então, basicamente, a gente está falando de 1/3 da nossa vida num lugar que, se a prioridade é work-life balance, eu tirar férias, eu usar o meu tempo livre para hobby, desenvolver outras atividades, eu tenho aí um nível de estresse bastante reduzido, sem contar nessas outras coisas, né, que a gente está falando. Não há salários exorbitantes, a Finlândia não é um país de milionários, né? E tenho que ressaltar também que isto não é aplicável aos empreendedores, que eu também pude observar, conversei com alguns empreendedores. Muitos empreendedores têm a mentalidade mais workaholic, diferente de quem trabalha em empresas, porque sim, eu acho que a questão do empreendedor, minha gente, nós somos uma raça que precisa ser estudada, nós somos um bocado diferentes, né? Até porque é necessário, principalmente quando você é microempreendedor, você precisa passar aí por todas as etapas, você acaba se sobrecarregando mais. Mas, em nível geral, isso é um resumo do que é o conceito de produtividade dentro da Finlândia. E você, me conta, sabe de alguma outra novidade que eu não coloquei aqui da Finlândia?
Quer dividir com a gente? Quer botar aqui? Bota aí para jogo, bota aí nos comentários, tá? Pode discordar de mim, tá? Mas com humor, tá, gente? Pensando aqui que esse é um canal do humor corporativo, que é da gentileza, que é do jeitinho bom de falar. E segue nós, que a gente vai ter sempre aqui algum conteúdo para trazer e inspirar você para esse fantástico e imperfeito mundo do humor corporativo.